Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer 3 empresas aí que são boas e que estão baratas de acordo com a minha metodologia, né? A metodologia construindo carteiras eficientes. É sempre bom lembrar que nenhuma dessas ações que eu vou falar aqui significa uma recomendação de compra para vocês. É para que vocês conheçam, talvez descubram ali que pode ser interessante estudar, mas façam aqueles estudos ali para ver se cabe na sua carteira. Bom, a primeira que eu quero trazer é a Eternit, é uma empresa que eu gosto muito desse tipo de caso, quando a empresa entra numa recuperação judicial, por exemplo, e vira o jogo e consegue virar positivo de novo, né? Eu não tenho ela por causa disso, eu tenho ela na minha carteira, mas é porque ela está bem posicionada no ranking e quando eu olho para os números dela, para fazer os meus próximos filtros, né, que eu dou uma olhada para ver se tem alguns problemas ali não recorrentes, e olho também questão de setor, de tamanho da empresa. Eu gosto de fazer esse tipo de filtro, né? É bom você não focar tanto em empresas que são muito pequenas, por exemplo, ou focar tanto em empresas que estão no mesmo setor, enfim. Quando eu passo por esse filtro, é uma empresa que está na minha carteira. Ela é uma empresa que trabalha com materiais de construção, principalmente telhas, ela trabalha com ferro, cimento, e um pouco de amianto também, né? O amianto ele foi proibido aqui no Brasil, mas ela trabalha ainda com amianto para exportação, então só para o mercado externo. Isso inclusive impactou o lucro dela. No final do ano passado, quando teve uma queda do dólar, então a receita diminuiu um pouco. Ela teve também o lucro comprometido ali, atrapalhado, estrangulado as margens por conta de custo de matéria-prima, e o mercado acabou punindo muito a empresa. As ações caíram mais de 20% aí no dia que divulgou, chegaram a cair mais de 20% aí no dia de divulgação do resultado, mas mesmo com essa queda no resultado, a empresa continua bem classificada no meu ranking e por isso eu tenho ela na minha carteira. Olhando agora para alguns números da empresa, ela tem um PL ali próximo de 4, um preço pelo valor patrimonial, né, abaixo de 1, eu gosto disso. Tem um EV/EBITDA a 3,46, acho que é um número muito legal, abaixo de 5, é um número bem confortável. Hoje em dia está tendo muita empresa, inclusive, aí, com esses indicadores, principalmente de qualidade da empresa, com relação a preço, né, bem interessantes, bem atrativos, né? As empresas aqui estão muito baratas, em teoria, né? Claro que o barato é relativo, né? Não adianta ficar barato e não ficar caro, né? Aqui no Brasil é fácil de achar empresas baratas, difícil é elas ficarem caras, né? Mas é uma constante ultimamente aí, empresas negociando indicadores, aí, números bem mais interessantes, né? A Eternit é uma delas que eu considero, não é uma recomendação, mais uma vez, se você gostar desses números, por exemplo, continue analisando de acordo com a sua metodologia. É importante que você tenha a sua forma de analisar, a sua forma de escolher suas ações. E antes de comprar ou tomar qualquer decisão, não se baseie só em vídeos aqui do YouTube, né? Faça aí a sua análise. Continuando aqui, ela está com o ROI em torno de 20%, uma dívida sobre patrimônio 0,3%, para uma empresa que está saindo da recuperação judicial. Ela já está com a dívida controlada, ela tem uma dívida líquida negativa, quer dizer, ela já está com caixa sobrando, né? Na empresa está bem controlada mesmo, né? Então, eu gosto desse tipo de caso, porque é o tipo do caso que você, quando a empresa sai da recuperação judicial, quer dizer, ela enfrentou uma baita dificuldade, ela não quebrou e ainda sai por cima, né? Ela sai voltando a ter lucro, volta forte. Eu acho que os mesmos erros que eram cometidos no passado, os mesmos problemas, cada empresa tem os seus problemas, mas pelo menos não deve se repetir, né? Então, eu gosto desse tipo de caso. Olhando agora aqui o gráfico de patrimônio e o gráfico de ativos, né? Vem aí bem controlado, um patamar bem legal, bem elevado. A gente pode ver que as receitas, né? 2021 foi um ano muito bom para esse tipo de mercado. O mercado de construção ficou bem aquecido, né? Com a volta da pandemia e os juros estavam bem baixos, né? Então 2022 foi meio que um ano de correção para isso. Por isso essa queda aí no lucro da empresa, principalmente a empresa apertou muito as margens, né? Ela conseguiu ali manter uma receita, mas o lucro reduziu. E é natural que no futuro ela consegue repassar esse aumento aí dos custos, né? E acaba recuperando as margens, né? É o ciclo da economia. Ela é uma empresa que varia muito, uma empresa que está num setor que é muito cíclico, né? Com juros mais altos, o setor de construção acaba sofrendo muito. Enfim, o importante é que, para mim, né? O importante é que ela continua sendo uma empresa boa, os indicadores estão bons, ela está numa posição de destaque no meu ranking, então, por tudo isso que eu falei, né? É uma empresa que eu gosto. Se a gente olhar aqui agora no ranking de 210
empresas elegíveis, né, ela está na terceira posição. Então, é uma empresa que, para mim, faz sentido comprar. Mais uma vez, eu sempre vou repetir isso aqui. Nunca, nenhum vídeo que eu trago aqui é recomendação de compra, apenas uma recomendação que você estude essas empresas, se achar interessante, ver se cabe na sua carteira, aí sim você toma as suas decisões. Bom, antes da gente passar para a próxima empresa, se você está gostando desse conteúdo, deixa aquele joinha que me ajuda bastante. É um prazer fazer esses vídeos aqui, é um assunto que eu gosto muito de conversar. Às vezes eu vou tentar fazer um vídeo aqui de 10 minutos, acaba vendo 15, de tanto que o assunto é legal, eu gosto de conversar sobre isso. E o seu joinha motiva a gente ainda mais a fazer esses vídeos. Então, se você está gostando, clica aí no curtir, que ajuda muito a gente. Bom, a próxima empresa que eu vou falar é a Kepler Weber. É uma empresa que já tem quase 100 anos aí de história. Ela existe desde 1925. É uma empresa que atua com maquinários agrícolas, desde maquinários a silos, né, parte de armazenamento também, desde a máquina lá na fazenda, lá do produtor, quanto também o maquinário lá no porto, né, na hora de fazer a exportação. Enfim, eles estão atuando, eles atuam aí nessa parte de maquinário para o agronegócio, né? Os números da empresa estão bem interessantes, está com PL em torno de 4,7. O preço sobre valor patrimonial está um pouquinho mais alto, está em 3, mas eu gosto sempre de falar, né? Quando você pensa em valor patrimonial, ele é muito importante esse indicador aqui, que se você for pensar que a empresa vai quebrar, então ela tem que devolver o patrimônio para os acionistas, né? Mas empresas que estão longe de quebrar, que estão em crescimento, empresas que estão gerando cada vez mais lucro, você não está comprando só o patrimônio dela, você está comprando o ativo dela todo, né? Então, a capacidade dela gerar riqueza junto. Então, eu não vejo problema em comprar empresas que têm esse preço sobre valor patrimonial acima de 1, acima de 2, desde que existam outros indicadores, outras variáveis aí que estejam compensando, né? No caso da Kepler Weber, a gente tem um PL bem interessante, a gente tem um EV/EBIT bem interessante também, 3,29, uma rentabilidade de 64%, a rentabilidade do patrimônio. A gente vê aqui uma dívida super controlada, uma dívida líquida de menos 167 milhões, uma liquidez corrente, uma capacidade de liquidar seus compromissos de curto prazo, né, de 1,6 praticamente. Uma empresa bem interessante. Quando a gente olha para os gráficos, então, da evolução desse ativo, a evolução desse patrimônio, a gente vê que é uma evolução bem legal. Aí a gente olha para os gráficos de receita e de lucro, aí a coisa fica ainda mais bonita, né? Está bem ascendente, não tem muito o que querer mais de uma empresa para a gente ficar confortável à noite, né? A gente nunca sabe se a empresa vai subir, não dá para garantir nada, isso não existe. O que dá para saber é se você vai ficar ou não confortável com aquelas empresas que estão na sua carteira, né? E esse é o tipo de empresa que eu fico sim confortável de ter na minha carteira. Lembrando sempre, mais uma vez, não é recomendação, façam seus estudos de acordo com o seu método, com a forma que você gosta de analisar a empresa e ver se ela cabe na sua carteira antes de comprar. E antes de entrar na última empresa, vou aqui lembrar que as inscrições para o método Construindo Carteiras Eficientes estarão abertas na próxima segunda-feira. Se você está vendo esse vídeo aqui, né, no dia que eu estou lançando, se você está vendo lá na frente, as inscrições certamente já estarão abertas. O link para poder se inscrever na lista de espera, ou se você já está lá na frente, né, para se inscrever no curso, vai estar aqui abaixo, tem bastante informação lá, está bem interessante. Recomendo, se você estiver buscando aí uma metodologia, né, quiser aprender uma forma aí bem prática e objetiva para analisar as suas ações e, além disso, gerenciar o seu patrimônio, eu recomendo que você conheça a metodologia. Então, para terminar, entrando na última empresa, que é um banco mais recente, tem pouco tempo de história, mas é um banco que vem numa crescente muito legal. É um banco que hoje é controlado por um outro banco árabe, já pertenceu ao grupo Roberto Marinho, mas hoje é controlado por um banco árabe e é focado em empresas pequenas e médias. A gente acaba tendo costuma escutar sobre esses bancos de varejo, né? Itaú, Banco Brasil, Bradesco, porque é aqueles bancos que a gente está lidando, né, no dia a dia. Mas tem muitos outros bancos por aí que a gente às vezes nem ouve falar, né? Mas são bancos que crescem e que lucram muito, né? Mas é porque eles estão ali focados em empresas, né? Emprestam dinheiro para empresas, fomentando negócio, enfim. E o banco que eu estou falando é o Banco ABC Brasil. Vamos ver alguns números dele aqui. Lembrando que empresas financeiras, os balanços, a DRE, é um pouco diferente das outras empresas. Então, eu vou destacar aqui só 3 números que são padrão, que acaba aparecendo tanto nas financeiras quanto nas empresas comuns. E já dá para a gente ter uma boa noção aí para comparação. O
PL do Banco ABC está em 5,12, um PL bem atrativo. Um preço sobre valor patrimonial de 0,79. E aqui cabe uma ressalva, né? Eu gosto desse indicador para banco. E por quê? Quando a gente pensa lá, né? Eu falei mais cedo, a gente pensa nesse indicador, se a empresa for quebrar, e ela vai distribuir aquele patrimônio que ela tem ali nos acionistas. Mas pensa comigo, a Petrobras resolve fechar, então vai distribuir o patrimônio para os acionistas. Qual que é o patrimônio dela? Você olha lá, tem um patrimônio gigantesco, mas se ela precisar vender aquele patrimônio, se ela precisar liquidar aquele patrimônio, ela vai vender por quanto? Talvez nem metade do preço, né? Quem é que vai comprar uma plataforma, vai comprar um navio, e esse aqui é o patrimônio dela, né? Agora, quando a gente fala de banco, o patrimônio do banco está em papéis com liquidez, né? Que praticamente equivale a dinheiro. Então eu gosto desse indicador quando a gente está tratando de banco, e quando ele está abaixo de 1, né? Por exemplo, o Banco do Brasil não é tema do vídeo, mas o Banco do Brasil, por exemplo, também está sendo negociado abaixo de 1, né? Ele tem mais patrimônio do que o valor de mercado, isso é bem interessante. E o ROI do ABC em torno de 15,5%, é rentabilidade acima do patrimônio, né? É um dos dados que coincide com os das empresas comuns. Então eu gosto de olhar esses 3 indicadores, pelo menos aí, para banco. A gente pode ver agora aqui a evolução aí do patrimônio, dos ativos, né? Bem interessante também, assim como os números e a evolução aqui na DRE, né? A gente olha para a receita e para o lucro, a empresa está bem interessante. Bom, agora a gente vai ver aqui a posição do ranking, por que eu tenho o Banco ABC na minha carteira, né? A razão principal de eu buscar esse banco é a posição dele no meu ranking. Eu separo esse ranking da parte financeira das empresas em geral, justamente porque os indicadores que elas fornecem para a gente são diferentes, né? Então, na parte das empresas financeiras eu uso alguns indicadores, na parte das empresas em geral eu uso outros. E aqui na parte financeira, o Banco ABC é a 5ª empresa mais barata, é por isso que eu tenho ele na minha carteira. E aqui ficou faltando eu falar na posição da Kepler no ranking geral. A Kepler ocupa hoje a 18ª posição dentre 210 empresas disponíveis. Então ela está ali nos primeiros 10% das empresas, né? Como tem algumas empresas que ainda não divulgaram resultados do último trimestre, eu acabo desconsiderando elas do ranking. Por isso eu pulei várias aqui para chegar na Kepler, mas uma empresa que está em 18º lugar, para mim, entre as 10% melhores da Bolsa, né, eu considero muito interessante, tenho também na minha carteira. Bom, o vídeo de hoje era isso, essas 3 empresas para você estudar, para ver se cabe na sua carteira, para ver se faz sentido. Não vão sair comprando aí porque vocês ouviram falar da empresa, não necessariamente elas serem boas para mim, significa que vai ser boa para você. Então, espero que vocês tenham gostado e tirem proveito aí dessas informações para complementar os seus estudos. Lembrando, se você gostou, deixa aquele joinha que ajuda bastante a gente. E se quiser conhecer a metodologia Construindo Carteiras Eficientes, clica aqui no link abaixo para conhecer um pouco mais e se inscrever na nossa lista de espera ou já se inscrever no curso se a inscrição estiver aberta. Grande abraço e até o próximo vídeo.